Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia Científica. O tema desta aula são os artigos científicos e publicações. Começamos então conversando um pouquinho sobre a confecção desses artigos para publicação. Então, se a gente for buscar o que é artigo científico, a própria norma técnica regulamentadora desse material, desse artigo, traz a seguinte definição. Que artigo científico é a parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Nós temos ainda o conceito que Medeiros traz para artigo. Ele apresenta da seguinte forma: que é a pesquisa condensada em uma extensão relativamente pequena. Seu objetivo principal é apresentar resultados de estudos e investigações pessoais. Dependendo de seu objetivo, pode se limitar a uma pesquisa teórica. Apresenta, em geral, abordagem atual ou temas novos. Então, o que a gente precisa entender como artigo científico? É um material de pesquisa geralmente atual, porque ele tem a facilidade, porque como ele tem uma extensão menor, ele é mais fácil de ser produzido. Então, ele vai sempre gerar em cima de temas novos, polêmicos que surgiram, e esse o meio mais fácil de divulgar esse conhecimento. Então, ele é uma pesquisa científica, válida, confiável, porque você vai passar por todos os métodos, por todo o rigor científico de publicação, de divulgação dessa informação, só que a extensão dele é menor, muito menor em relação a uma monografia, uma dissertação ou uma tese. Então, enquanto a gente tem esses documentos em torno de 100 páginas, um artigo científico gera em torno de 15 a 20 laudas de produção. Então, a extensão dele é muito menor, mas é um estudo científico completo. Quer dizer, ele vai passar por todas as etapas científicas para que esse conhecimento seja confiável, seja fidedigno. Ao submeter um artigo a uma aprovação de uma revista, o autor deve sempre seguir as normas editoriais adotadas por essa revista. Então, nós temos uma norma técnica que regulamenta, que especifica o artigo científico, que é a norma 6.022 de 2003, porém há uma divergência entre o padrão adotado pelos periódicos. Então, quando você for produzir o seu artigo científico, é interessante que você já escolha qual periódico você gostaria de publicar e já tenha conhecimento de quais são as orientações, qual é a formatação que esse periódico indica para você elaborar esse artigo. Tá? Então, há essa divergência sim. Então, se vocês forem buscar fazer uma pesquisa de artigos e comparar com a norma, vocês vão ver que poucos deles seguem exatamente aquilo que a norma apresenta. Então, para você não ter que ficar adaptando o seu artigo depois, é interessante que você já inicie com a escolha de qual periódico lhe é interessante para publicar. Que elementos são importantes, que são os essenciais para a elaboração, para a produção desse artigo? Então, nós vamos ter os elementos pré-textuais, que a gente inicia com o título. Então, o título vai ser a expressão que identifica o conteúdo do artigo. Vai ser breve, claro e objetivo. Ele deve descrever adequadamente o conteúdo do artigo. E você vai apresentar um subtítulo se for necessário. O subtítulo sempre vem para complementar aquele título. É importante que você escolha bem essas palavras para compor o título e o subtítulo, para depois esse teu estudo, esse teu artigo, ser facilmente encontrado nas pesquisas no meio eletrônico. Então, pense no leitor. Se ele quiser ter acesso ao seu material, quais são as principais palavras que ele vai digitar na pesquisa para que ele possa acessar o seu material, para que o seu material seja citado por outros artigos, por outros autores. Isso é muito importante para quem quer evoluir, quer crescer na carreira docente, na carreira de pesquisador. Então, pense bem na hora de elaborar o seu título e subtítulo do teu artigo científico. Então, se a gente for pensar, começamos com título, um subtítulo se houver necessidade, e na sequência o autor. Então, se for só você, for só de sua autoria, só o seu nome, se não, os autores que elaboraram esse artigo junto com você. A ordem para apresentação desses autores vai seguir ou a ordem alfabética. Então, se todos tiverem a mesma titulação, o critério de ordem alfabética é o mais indicado, ou se você está trabalhando com o seu orientador ou um outro professor que está te acompanhando na elaboração desse trabalho, trabalhe com o critério da titulação. Então, primeiro o título maior e depois você.
Na sequência, você já vai fazer uma nota de rodapé nessa mesma página, indicando aí um breve currículo desses autores. Esse currículo vai qualificar esses autores na área do conhecimento do artigo. Então, são informações breves, quer dizer, a titulação, alguma atuação importante desses autores na área em que esse artigo está sendo produzido. Na sequência, então, tivemos o título, o nome dos autores, apresentamos um resumo, em português mesmo, na língua vernácula. Então, esse resumo vai trabalhar em torno de 100 a 250 palavras e ele vai apresentar uma sequência de frases de forma concisa e clara. E nessas informações vai trazer quais foram os objetivos do seu artigo, a metodologia que você utilizou para chegar a uma resposta e de uma forma muito breve se apresenta inclusive os resultados que foram alcançados. Então você não dispensa a consulta ao texto na íntegra, mas já apresenta de uma forma muito rápida quais foram as principais informações que você obteve, o que queria pesquisar, que métodos, que caminhos você percorreu para chegar a essa resposta e que resposta foi essa que você encontrou. Após esse texto, então, esse texto de resumo, que vai conter de 100 a 250 palavras, você vai deixar uma linha em branco e vai apresentar as palavras-chave. Então, o que são palavras-chave? Elas vão ser expressões, você vai escolher de 3 a 5 expressões que mais simbolizam, que mais sintetizam as ideias apresentadas no seu artigo. Depois dos elementos pré-textuais, você vai apresentar os elementos textuais. Então, você vai apresentar a introdução, então é um texto breve, você vai apresentar o que estudou, por que estudou, qual era a pergunta que você queria buscar uma resposta, queria apresentar uma solução para alguma questão que ainda não tem uma solução no meio acadêmico. Vai apresentar aí quais são os principais autores que embasam o seu estudo, quais métodos fundamentam esse caminho científico que você percorreu para chegar a essa resposta, se houve uma pesquisa de campo, quem foram as pessoas ou quais instituições participaram dessa pesquisa de campo, como foi a escolha desses participantes, se foi uma escolha aleatória, se é uma amostragem, se tem algum critério específico, ou se depende do número de pessoas que trabalham naquela empresa, ou essas pessoas têm que ter um nível mínimo de escolaridade. Então, quais são os critérios utilizados para selecionar essas pessoas para participarem do seu estudo? Depois da introdução, você apresenta, então, o teu referencial teórico. Quer dizer, que teorias, que conceitos te ajudam a chegar nessa resposta. Você vai organizar, então, títulos e subtítulos aí, então vai dividir em quantos tópicos forem necessários para que esse assunto fique de uma forma dividida, de uma forma racional, de uma forma lógica, até didática, podemos utilizar essa expressão, até didática, para que o leitor acompanhe o seu raciocínio. Então, como é que você começou a estudar esse assunto? Quais foram os primeiros conceitos que teria que ter domínio para poder discutir essa resposta? Então, que dados você tem? Então, você pode utilizar aí tabelas, gráficos, outros instrumentos que te ajudem a entender e a discutir esse assunto. E na sequência você já traz aí, se houve uma pesquisa de campo, esses resultados para ter uma interpretação, para ter uma discussão sobre esses dados obtidos na pesquisa de campo. Então você vai fazer aí uma análise entre teoria e prática. E na sequência você vai apresentar uma conclusão ou considerações finais. Se for um esgotamento desse assunto, você vai nomear como conclusão, ou se apenas uma observação, um novo olhar sobre um assunto, considerações finais. E você vai responder aí as questões que você levantou no início da sua pesquisa. Então, o que você queria descobrir com esse estudo? Qual era a pergunta que norteou toda a sua pesquisa? Você vai retomar essa pergunta, vai retomar quais foram os principais objetivos que você teve que seguir para chegar a essa resposta, trabalhar com as hipóteses, quer dizer, que ideias iniciais você tinha, que conhecimento inicial te fundamentou para produzir esse estudo e responde. Então, apresenta de uma forma bem clara e objetiva qual resposta você chegou. É interessante finalizar esse tópico com a sugestão de trabalhos futuros, você indicar que outros estudos devem ser feitos para que esse assunto seja mais estudado, mais aprofundado, mais conhecido. E no final você vai apresentar então as referências. A maior parte dos periódicos que nós temos vão adotar o único elemento pós-textual, as referências. Mas segundo a norma técnica 6022, ela vai apresentar outros elementos como elementos pós-textuais. Então, além das referências, elas vão apresentar o título e o subtítulo em língua estrangeira, vai pedir que se apresente o mesmo texto de resumo traduzido para outro idioma e as palavras-chave também. Então, você não vai elaborar um outro resumo ou elencar outras expressões. Vai trabalhar com a mesma informação do teu início do trabalho, o mesmo texto de resumo e as mesmas expressões que você identificou como as principais do teu estudo e vai traduzir para uma língua estrangeira.
Ainda a norma prevê que você trabalhe com notas explicativas, quer dizer, informações adicionais que você quer levar ao seu texto, mas que você não pôde utilizar no decorrer do seu texto, porque ele quebrava aquele raciocínio, ele, de uma certa forma, dificultava o entendimento daquele assunto. Então, você continuou defendendo aquela ideia e, para quem precisar de algum complemento, busca nessas notas explicativas. E, além disso, vai trabalhar com algum anexo, algum apêndice, se você achar necessário, se eles foram fundamentais para o seu material. Em relação ao elemento das referências, então o que a gente vai elaborar ali? A gente vai organizar uma lista de todos os materiais que te ajudaram a fundamentar o seu estudo. Então, as referências, elas são normatizadas por uma norma técnica específica, a 6.023 de 2002. Então, ela vai trazer que essas obras vão ser apresentadas pelo sobrenome do autor e seguido pelo nome do autor, o título da obra, um subtítulo se houver, a cidade, a editora e o ano da publicação. Essas obras serão organizadas seguindo a ordem alfabética. Então, independente de qual fonte ela vem, se é um material impresso, se é um material da internet, se é uma lei, se é um gráfico que você conseguiu através de uma outra pesquisa que se encontrou no meio eletrônico, você vai organizar todas essas informações e vai listar seguindo o critério da ordem alfabética. Acompanhe comigo nesse exemplo, por favor. Então, nesse modelo, a gente observa, começamos com o título do artigo, então ele todo centralizado na página em maiúsculo e negrito, ele vai em destaque. Alinhado à margem direita, nós temos, nesse exemplo, o nome do aluno e o nome do orientador. Então, nesse exemplo, eles preferiram optar primeiro pela titulação menor, a do aluno, e na sequência do orientador. Observe que já tem uma nota de rodapé indicada ali, onde vai trazer esse currículo desses autores. E já apresenta na sequência o resumo e as palavras-chave, ambos na língua portuguesa. Já pulando uma linha, iniciamos a introdução, então aquele texto que vai trazer as principais ideias, o que será pesquisado, qual o tema, qual metodologia, quais objetivos, e ali a gente já começa com o referencial teórico, já abrindo para a subdivisão do 2.1, 2.2. Então, aí a gente tem uma subdivisão, o 2.1.1. Esse critério de divisão é uma questão de conversa sua com o seu orientador, de quantos capítulos, quantos subcapítulos haverão no seu artigo, como é a melhor forma de organizar essas informações, com qual divisão é a mais adequada. Na sequência, a gente apresenta aí os materiais e métodos que foram utilizados, os resultados, a discussão e uma conclusão. Então, aí o autor foi discutindo e finalizando o seu artigo. Como elemento pós-textual, observe que nesse exemplo a gente segue o modelo da ABNT, a gente já vai ter então o título e o subtítulo na língua estrangeira e as palavras-chave também acompanhando o mesmo idioma. Na sequência, nós temos as notas explicativas, então ela não é um elemento obrigatório, é só se for necessário trazer algum complemento àquilo que foi trabalhado no texto, alguma tradução, alguma explicação complementar. Aí sim as referências, elemento obrigatório também, a organização, o conjunto de obras que foram trabalhadas, foram usadas para sustentar o tema, ou as ideias que você apresentou no seu artigo. O glossário é um elemento opcional, então você vai ter ali uma listagem de algumas expressões que você julga não serem conhecidas por maior parte dos leitores, então você traz ali uma definição, uma explicação daqueles termos. E o apêndice e o anexo, também elementos opcionais, trazendo aí um complemento ao material apresentado no artigo científico.